Contudo, o verdadeiro conhecimento das pirâmides fica na casa dos desconhecidos, algo a ser revelado quando a humanidade despertar para um novo tempo e uma nova era. Outro fato intrigante, que vem aguçando as mentes de todos os arqueólogos, são os chamados crânios de cristal. Foram encontrados muitos desses objetos em sítios arqueológicos pelo mundo todo. O mais famoso e interessante desses objetos foi encontrado em escavações no México, em território maia. Um crânio de cristal de uma pureza e perfeição que desafia toda a atual tecnologia, que não consegue ainda reproduzir tal objeto. Todos se perguntam qual a utilidade desse crânio e por quem realmente foram construídos. No mínimo, com tal achado, temos mais dados para fortalecer a nossa tese inicial de que nesse mundo já houve mais história do que imagina nossa vã ciência materialista. As pedras de Ica. No início dos anos 60, foi descoberto em Ica, no Peru, um dos mais fascinantes tesouros arqueológicos da nossa era. Uma coleção com cerca de 1 milhão de pedras, das quais estão gravadas a história de uma civilização que provavelmente viveu em tempos muito remotos, dotados de conhecimentos avançados nas áreas da medicina, astronomia e biologia. Essas pedras parecem não despertar o interesse dos cientistas, mas elas estão sendo estudadas por muitos pesquisadores particulares. Elas possuem desenhos intrigantes de dinossauros, lunetas, aeronaves, cirurgias sofisticadas no coração, operações cesarianas, operações cerebrais, etc. Naves espaciais no Himalaia. Na fronteira da China e do Tibete, encontra-se uma região montanhosa rica em cavernas, denominada Baen Kara-Ula. Na década de 50, arqueólogos começaram a descobrir nessa região estranhos discos de pedra cobertos com incompreensíveis desenhos e inscrições desconhecidas. Os habitantes das cavernas construíram esses discos ao longo dos milênios, segundo a arqueologia, e já foram encontrados 716 exemplares. Esses discos apresentam um orifício central semelhante a discos fonográficos, do qual parte um sulco duplo em forma de espiral que vai acabar na parte exterior. Não se trata de uma gravação fonográfica, mas talvez peças de estranhos instrumentos de uma tecnologia desconhecida. O professor Sun-Un Niu foi um dos arqueólogos chineses que tiveram autorização para a publicação da descoberta. Com a colaboração de 4 de seus colegas, publicou seus trabalhos com o título Inscrições Espiraloides, narrando a chegada de naves espaciais que, segundo o texto gravado sobre os discos, teriam ocorrido há 12.000 anos. Fecha aspas. Nas cavernas dessa região vivem hoje povos de tribo Dropa e Han. São homens de pequena estatura e de frágil conformação física. Sua altura oscila em torno de 1,30 m e ninguém consegue ligá-lo a nenhum grupo étnico definido nos dias de hoje. Após decifrarem os discos, os chineses encontraram alusões às tribos Dropas e Han. Vejamos a tradução dos textos desses discos. Abre aspas. Os Dropas desceram das nuvens em seus deslizadores aéreos, e por 10 vezes até o nascer do sol, homens, mulheres e crianças se esconderam nas cavernas, mas enfim eles compreenderam os sinais e viram que os Dropas vinham em paz. Fecha aspas. Encontraram outras inscrições nas quais são expressos os sentimentos de pesar pela perda das naves aéreas, pertencentes à sua própria tribo, perda ocorrida após uma aterrissagem nas montanhas inacessíveis
e também seus lamentos por não poderem construir outras naves. Esses discos foram analisados por pesquisadores soviéticos e, mediante análises químicas, ficou constatado uma porção bastante considerável de cobalto e de outro metal. Outras experiências evidenciaram uma vibração anormal, como se os discos tivessem sido carregados eletricamente ou como se outrora fizesse parte de algum circuito elétrico. Mais uma vez, podemos reunir dados importantes sobre a tecnologia avançada presente em uma época muito remota de nossa história. Vestígios e marcas dos intraterrenos nos dias de hoje, UFOs e contatos. Os avistamentos de OVNIs, raptos de seres humanos, contatos psíquicos com sensitivos, são fontes reveladoras da presença extraterrestre e dos irmãos intraterreno nos dias atuais. Na casuística ufológica, muitos são os fenômenos de avistamento de discos voadores, naves luminosas emergindo dos oceanos, de lagos e de cadeias de montanhas em regiões inóspitas da Terra. Enfim, os sinais da existência de bases operacionais intraterrenas são extremamente convincentes. Esses irmãos intraterrenos operam hoje tecnologias semelhantes ao extraterrestres, tornando quase que impossível a distinção entre eles. Existem casos de raptos de seres humanos, alguns pesquisados por mim e por minha equipe, que se referem aos irmãos intraterrenos. Seres humanos foram levados por naves até as bases intraterrenas e lá receberam uma gama enorme de informações. É óbvio que esses dados sempre estão vinculados ao nível intelectual e espiritual desses contatados. Em muitos casos, o raptado lembra pouco do encontro, pois grande parte da experiência é bloqueada em sua mente. Esses encontros não devem perturbar muito sua vida na Terra. Segundo os irmãos intraterrenos, esses raptos têm acontecido ao longo de toda uma história humana. O objetivo principal é transmitir conhecimento para alguns, fazendo com que estes passem de forma sutil as informações para aqueles que realmente buscam o conhecimento. Contatos psíquicos. Alguns sensitivos são escolhidos pelos irmãos intraterrenos para receberem contatos psíquicos e informações sobre a existência das bases intraterrenas e seus objetivos maiores. Da mesma maneira, as informações recebidas irão variar de acordo com a capacidade psíquica de cada contatado. As formas de contato são as mais variadas possíveis, de simples contatos telepáticos até projeções astrais para suas bases. No Brasil, temos muitos sensitivos de confiança que passaram por grandes experiências de contatos com esses irmãos. Dessa forma, foi possível reunir grande quantidade de conhecimentos a respeito desses povos. Eu, particularmente, tive muitas experiências psíquicas com esses irmãos intraterrenos. Pude pessoalmente eliminar muitas de minhas dúvidas e juntar essas informações com as de muitos outros amigos que passaram e passam por experiências semelhantes. Não pretendo fazer deste livro um romance ou um conto de minhas experiências pessoais, pois o objetivo central desse trabalho é outro. Quem estiver realmente em busca de conhecimento e não apenas atrás de curiosidades, poderá pesquisar mais a fundo esses sensitivos e assim receber ajuda e esclarecimento sobre a natureza essencial dos irmãos intraterrenos. Alguns sensitivos receberam mensagens psicografadas de conteúdo elevado, possuindo ensinamentos profundos para os nossos dias. Outros receberam intuições para pinturas mediúnicas com temas intraterrenos. Tive a oportunidade de encontrar contatados que tiveram encontros físicos com os intraterrenos através de materializações.
Tipos físicos dos irmãos intraterrenos. Segundo minhas experiências e de alguns amigos sensitivos, podemos apresentar um quadro razoável a respeito dos tipos físicos que habitam as bases intraterrenas. Existem 3 biótipos predominantes nesses mundos intraterrenos. A. Uma classe de pessoas com aparência jovem, em torno de 20 anos aproximadamente, que constitui a maioria. Seres que estão vivendo experiências importantes para suas almas aqui mesmo na Terra. Segundo informações que obtive, são almas que viveram encarnações na superfície terrestre e que agora estão vivendo em uma sociedade muito avançada e sendo preparadas para o 3º milênio, quando virão juntar-se com os povos da superfície. Não existem crianças e os corpos são gerados biologicamente, através de sofisticados equipamentos. Os corpos são produzidos como roupas e utilizados pelas almas. Possuem características bem distintas das nossas, pois podem manipular seus corpos com facilidade. Isso quer dizer que a aparência física deles pode ser modificada num piscar de olhos. Em uma de minhas experiências psíquicas, estava em visita às cidades intraterrenas. Encontrei uma jovem muito bela, conversamos muito e ela me contou muitas coisas sobre a vida deles. Ela era morena, com um rosto angelical. Então eu disse a ela que gostava muito de mulheres com pele clara e cabelos loiros. Ela sorriu e pregou-me uma peça. Nós esperávamos uma espécie de elevador que nos levaria para outro nível da cidade. Quando o elevador chegou, ela entrou primeiro e fechou a porta antes que eu pudesse entrar. Achei que era algum defeito do elevador, porém, segundos depois, a porta abriu e lá dentro estava uma jovem maravilhosa de pele clara e cabelos loiros, como jamais havia visto na minha vida. Fiquei assustado e perguntei para ela onde estava a outra jovem com quem conversava antes. Fiquei espantado quando ela me respondeu: sou eu mesma. Ela me explicou que a forma física para eles é algo superficial e podem manipulá-la como quiserem. Sem dúvida, foi uma experiência muito interessante para mim. B. Outro biótipo encontrado nessas cidades são homens com aparência entre 30 e 40 anos de idade. Alguns loiros de pele de cor cobre, semelhante aos índios americanos. Outros morenos com cerca de 1,90 m de estatura. Segundo me foi revelado, essa classe é composta pelos operadores da tecnologia, pelos cientistas, pelos operadores de naves, enfim, aqueles que mantêm a estrutura funcional desses centros intraterrenos. São os instrutores dos mais jovens e coordenam a vida diária nesses centros. C. A última classe é a dos anciãos, homens com mais ou menos 60 anos de idade, na maioria carecas, belos e harmoniosos. Seres dotados de grande sabedoria e por isso são os dirigentes desses centros. Possuem conhecimento cósmico e estão ligados diretamente à consciência maior do projeto Terra. Constituem uma classe minoritária, pois a necessidade da presença deles é, em grande parte, desnecessária. Todos os habitantes desses centros intraterrenos possuem grau de liberdade maior do que qualquer ser humano de superfície. Eles têm consciência de suas vidas anteriores, por isso não necessitam de passar pela fase da infância. Já nasceram com uma consciência adulta e com informações profundas de sua natureza transcendental. Podem se deslocar para outras dimensões e visitar cidades astrais do orbe terrestre, bem como fazer viagens interestelares, visitando outros mundos e outras civilizações. Operam em conjunto com os irmãos extraterrestres, tanto fisicamente como em outras dimensões. Na verdade, essa sociedade espelha o futuro da nossa civilização de superfície. Quando chegarmos a um determinado grau de consciência sobre nós mesmos,
tudo ficará muito claro e poderemos entrar nessa nova era construindo uma sociedade semelhante. Isso não é nenhuma utopia, mas sim uma realidade. No futuro, todos verão como esses fatos se concretizarão e que essas coisas são muito sérias e não sonhos ilusórios de fanáticos desajustados. Em breve, os homens terão luz própria, trazida pelos irmãos das estrelas e dos mundos intraterrenos. Localização das bases e cidades intraterrenas. Muitos gostariam de saber a localização exata dessas bases, porém os irmãos intraterrenos preferem que elas fiquem em segredo por enquanto. Se a localização fosse revelada, haveria uma invasão de cientistas e de pessoas comuns sem o preparo espiritual para tais encontros. As cidades e bases intraterrenas são reveladas ao mundo no momento certo e especial para a humanidade. Quando todas as verdades vierem à tona, muitos desmaiarão de tanto choque. No entanto, podemos dizer, a grosso modo, suas localizações. No Tibete, aquelas regiões inóspitas de montanhas e geleiras cobrem mistérios subterrâneos profundos e antigos. Nas regiões polares, muitas são as bases de operações de intraterrenos e extraterrestres. Na América do Sul, existem várias dessas cidades subterrâneas de grande porte, muitas delas operando em nível físico. A Cordilheira dos Andes encobre profundos mistérios em suas montanhas inacessíveis. A camuflagem dos portais desses centros é de natureza superior. Vamos imaginar que você chegue a um portal de uma dessas bases. Se você não for sensitivo e não for elevado pelos irmãos intraterrenos, jamais saberá ou conseguirá encontrar a entrada. O mecanismo funciona mais ou menos assim. Você se depara com uma montanha qualquer, cuja encosta é dotada de uma fase escarpada e plana. Para uma pessoa comum, não passará de uma montanha qualquer, porém um sensitivo perceberá que existe algo muito diferente ali dentro. Então você poderá receber contatos telepáticos ou vidência de algum mestre intraterreno que virá recebê-lo. Como num passe de mágica, um gigantesco portal se materializa na face plana da montanha. Em alguns casos, esse portal é extremamente grande, pois dá passagem para gigantescas naves e veículos aéreos. Em outros casos, pequenos portais para a passagem de humanos e equipamentos em geral. Após a utilização da passagem, esta automaticamente se desmaterializará e só restará a paisagem natural. Por isso, é impossível a localização dos portais para o homem comum. Dessa maneira, só entram nas bases intraterrenas as pessoas previamente escolhidas por eles. As bases intraterrenas localizadas abaixo do nível das águas em mares, lagos, oceanos, têm um outro tipo de portal, que são de difícil acesso a qualquer ser humano. Se a tecnologia empregada nos portais terrestres já era sofisticada e de difícil detecção, imaginem essas entradas subaquáticas. Esse tipo de portal é utilizado pelos intraterrenos para que cheguem bem perto da civilização de superfície sem serem notados. Assim podem aparecer nas praias bem próximas de cidades e localidades importantes sem que sejam percebidos. O papel dos intraterrenos no momento da transição aquariana. Quando nossa civilização estiver passando pelo momento de crise profunda e a grande transição aquariana estiver em seu momento mais crítico, os irmãos intraterrenos auxiliarão a humanidade de superfície mais diretamente. Em conjunto com os irmãos extraterrestres, efetuarão operações de resgate, darão orientações mediúnicas, mostrarão e conduzirão as pessoas para locais seguros. Para aqueles que construíram bases de preservação, os irmãos darão apoio logístico através de mensagens mediúnicas, interferências diretas em caso de doenças,
doação de equipamentos nas áreas de fontes energéticas, etc. Nas operações de resgate, as pessoas serão levadas para bases intraterrenas gigantescas, que foram previamente preparadas pelos intraterrenos e que obrigarão um grande número de pessoas que aguardarão o momento de voltar para a superfície. Enquanto permanecem nessas bases, receberão instruções importantes para suas vidas futuras. Serão educados e levados a compreender a verdadeira natureza do ser humano e da próxima fase em que o planeta emergirá. Essas pessoas receberão e serão treinadas para operarem equipamentos de uma nova tecnologia que os ajudará a construírem uma nova sociedade, mais harmônica e mais avançada em todas as bases. Aqueles que preferirem permanecer em bases de superfície também serão auxiliados. Muitos seres materializarão, oriundo de outras dimensões nesses locais. Muitas naves intraterrestres e extraterrestres estarão em constantes visitas, levando os mesmos tipos de instruções para a nova fase planetária. Enquanto os homens aguardam esses locais, a reestruturação do planeta, forças superiores estarão corrigindo a superfície geológica da Terra e limpando todos os vestígios da velha civilização. Muitas cidades que ainda estiverem intactas deverão ser destruídas para que seus fluidos psíquicos não continuem a poluir o novo ambiente planetário. Essa operação será efetuada por naves extraterrestres com grande tecnologia, utilizando armas de raios que pulverizarão todas as construções materiais das cidades. Isso sem causar nenhuma poluição. Feito isso, nenhum vestígio da velha civilização poderá ser encontrada. Essa será uma repetição da operação realizada na Atlântida, onde nenhum vestígio foi deixado para os nossos tempos. A implantação do terceiro milênio. A preservação das bases intraterrenas teve como objetivo central o de servir ao Projeto Terra em sua fase final, ou seja, para a construção de civilização do terceiro milênio. Os irmãos que viveram outrora nessa civilização e que tiveram vínculos kármicos e espirituais conosco, continuam comprometidos com nossas experiências planetárias. Sendo assim, decidiram fazer parte do processo de transição planetária, dando sua contribuição quando preservaram grande parte da ciência e tecnologia de sua civilização para ser implantada nos primórdios do terceiro milênio. O grande choque para nossa cultura não será a destruição através de guerras ou catástrofes naturais, pois a humanidade está acostumada a conviver com isso diariamente. No entanto, o grande choque para a consciência humana ocorrerá quando iniciarem os grandes contatos entre nossa civilização e os irmãos mais avançados, entre eles os intraterrenos, extraterrestres e os irmãos do astral Terra. O choque será causado principalmente pela descoberta de nossa própria ignorância em relação a toda a história planetária e a nossa própria origem e essência. Na verdade, um contato com essas civilizações é um contato conosco mesmo e com o nosso passado e essência. Iremos descobrir o que sempre fomos e que sempre ignoramos. A partir dessa descoberta interior, os homens estarão prontos para reiniciar a construção da sua nova civilização de superfície. O grande auxílio dos irmãos intraterrenos será, em primeiro plano, a descoberta das grandes verdades ocultas sobre nossa própria natureza espiritual e transcendental. Em segundo plano, eles nos revelarão e nos trarão fontes científicas para a construção de uma nova sociedade, então montada sobre leis maiores e dirigidas por sábios. Das bases intraterrenas virão seres amigos, trazendo de presente grandes máquinas que farão todo o trabalho pesado e que facilitará a vivência física, dando assim tempo e energia para serem empregadas em assuntos de ordem maior.
É importante compreender que esses fatos não ocorrerão de imediato, logo após a transição, pois será necessário primeiro que o homem aprenda sobre sua natureza espiritual. Quando essa fase de transformação espiritual terminar, será então iniciada a entrega de presentes materiais. Muitos estarão se questionando com relação a essa transformação espiritual e como ela ocorrerá. Na verdade, é a fase mais importante da transição. Os humanos sobreviventes refletirão muito sobre todos os fatos ocorridos e sobre todos os erros cometidos. Em face desses dados e do grande contato com as civilizações mais avançadas, será inevitável um crescimento espiritual. As próprias experiências que estaremos vivenciando nessa época nos trarão grandes subsídios para nosso crescimento. Em determinado momento, receberemos instruções diretas sobre esses povos mais avançados e seremos educados por mestres que realmente sabem das coisas. Não estaremos mais condicionados a valores tolos e infantis. Seremos ensinados a buscar a essência das coisas e de nós mesmos. Teremos uma meta muito importante que consistirá em despertar nossas almas como seres cósmicos para nos livrarmos deste estágio planetário em orbes densos. Em breve, muito breve mesmo, as almas poderão começar seu retorno às estrelas, terminando assim suas experiências no projeto Terra. Os intraterrenos estarão operando nessa fase nas várias dimensões do projeto Terra, ou seja, no plano astral e no plano físico. A educação das almas será realizada também no plano astral, muito tempo antes das encarnações, para que ao retornarem à superfície possam estar engajadas e niveladas espiritualmente. Uma grande operação ocorrerá no astral Terra em conjunto com a operação nos planos físicos. Os irmãos intraterrenos, que obviamente já não poderão mais ser chamados de intraterrenos, mas sim de seres libertos e pertencentes a uma ordem maior planetária, estarão trabalhando muito nessas operações de translado e implantação dessas novas almas que chegarão ao orbe terrestre nessa nova fase para viverem experiências. As almas serão preparadas em todos os níveis para compreenderem de uma vez por todas sua real natureza e o real significado de suas experiências planetárias. Em breve, a superfície terrestre mudará muito e a civilização estará vivendo um grande paraíso sonhado por todos. É importante compreender que, da mesma maneira que a civilização de superfície estará mudando, o mundo astral Terra também sofrerá grandes mudanças. Serão eliminadas as famosas regiões habitadas por almas de pouca consciência, o chamado umbral. Não haverá mais na Terra e no orbe terrestre lugar para almas de nível de consciência abaixo de um fator específico. Estará inaugurado definitivamente o terceiro milênio com uma transição total na superfície terrestre. Alterações no reino da natureza. Os irmãos intraterrenos, junto com os extraterrenos, estarão imbuídos em uma grande missão junto ao reino dos Devas. Toda uma transição planetária ocorrerá para essa horda manifestar-se na Terra. O planeta Terra entrará em sua nova fase e toda a ordem dévica deverá ser mudada também. Novas espécies de plantas e animais estarão circulando pelo planeta no terceiro milênio. Acontecerão mudanças profundas no código genético das plantas e dos animais, com a introdução de seres de outras linhagens que em muito colaborarão com o desenvolvimento de nossa civilização. Essas operações já estão ocorrendo, porém de forma oculta. Tudo já está sendo processado e a ordem já foi lançada. A roda dos eventos já foi posta em movimento. Conclusão. Como podemos notar, a ignorância sobre nossa história planetária é total e vivemos uma vida de trevas profundas com relação a esses fatos e assuntos.
nossa vida diária está centrada em valores muito distantes da nossa real natureza e assim caminhamos nas trevas do espírito. Quando todos acordarmos para essa realidade maior, será como despertar de um sonho profundo e longo. Quando pudermos ver que, em nossas encarnações anteriores, vivenciamos fatos e experiências surpreendentes e que em nossas entrevidas no plano espiritual sempre estivemos em contato com essas verdades maiores, estaremos acordando para a verdadeira consciência das coisas. Que essas palavras impressas nesse livro possam auxiliá-los no despertar da consciência e que o encontro com nossas almas e nossa realidade cósmica esteja mais perto do que nunca. Abrir nossos corações é a grande chave para o encontro com nossa inocência perdida. Muita paz a todos. Laércio Fonseca. Fim do projeto da luz sob o comando Astar e a implantação de uma nova fase do projeto Terra novamente, sob o comando planetário kármico. Após o término do projeto da luz, com todos os espíritos transmigrados da Terra para outros projetos da galáxia, a Terra e o orbe terrestre estará pronto para ser usado novamente para novas experiências planetárias. O planeta Terra será palco de uma nova aventura da horda humana neste orbe planetário, novamente sobre a égide dos comandos kármicos e sob a severa e dura lei do karma. Tendo sido removidos da superfície terrestre todos os vestígios da avançada civilização sob o comando Astar, a Terra estava pronta para receber hordas de almas em estados muito primitivos novamente. No astral do planeta Terra, nas dimensões espirituais, novamente o umbral começou a ser preenchido com a chegada das novas hordas humanas que deveriam preencher a Terra nessa nova etapa. Evolução planetária. Neste ponto, creio que muitos leitores estão confusos e se perguntando como um planeta num estágio avançado pode regredir novamente à Idade da Pedra? Certamente a resposta para essa pergunta está na falsa visão e conceitos que temos sobre a evolução planetária. Não pensamos em termos de almas e de espíritos. Devemos pensar nas superfícies planetárias como palcos para eventos manipulados e organizados pelos mentores maiores dos planos espirituais superiores. As superfícies planetárias são manipuladas e geridas artificialmente por essas inteligências de comandos para simplesmente oferecer uma etapa transitória para nossas almas. O planeta não evolui dentro da visão linear que estamos acostumados a pensar, mas de uma forma totalmente nova e diferente de tudo aquilo que nossas atuais consciências possam conceber. As origens cósmicas das almas atualmente encarnadas na Terra. Nesse novo período do projeto Terra, que iniciou há cerca de 8.000 anos atrás, novas hordas de almas começaram a chegar ao orbe terrestre, oriunda de vários setores da galáxia e de projetos bem distintos. Cada horda carregava em seu íntimo os estágios evolutivos de suas últimas experiências de seus projetos planetários anteriores. Dessa maneira, chegaram ao orbe terrestre hordas muito diferentes uma das outras, ou seja, algumas mais adiantadas e outras muito primitivas e adensadas. Zonas de encarnações diferenciadas. As cidades astrais eram bem definidas para cada horda em específico, e elas não se misturavam, pois suas origens e naturezas eram bem distintas uma das outras. Sendo assim, seus projetos de superfície também deveriam ter conotações diferenciadas uma das outras.
Como o planeta Terra é muito grande geograficamente, essas almas foram designadas a encarnarem em zonas fisicamente muito distantes uma das outras, para que não pudessem entrar em contato aqui na superfície terrestre. Nessa época não havia nenhum grau de ciência e tecnologia, e esses povos não poderiam fazer grandes navegações e, consequentemente, não interagiriam entre si. Somente depois de muitos anos vivendo nessas condições, já no final do ciclo planetário Terra, essas hordas interagirão umas com as outras. A partir desse período não havia mais nenhuma alma dos períodos anteriores aqui na Terra. Eu costumo sempre ouvir nos meios esotéricos pessoas que afirmam que viveram na Lemúria e na Atlântida e que até hoje estão encarnadas aqui. Essa visão é muito errada. Certamente, essas pessoas não possuem o conhecimento adequado para compreenderem que nossas almas transitam de tempos em tempos pelo universo como um todo. Nós não tivemos nossas origens aqui na Terra, nem tampouco vivemos tanto tempo assim presos à matéria e a ciclos tão longos no mesmo planeta. Devemos ter em mente agora que nossos mentores espirituais estão nos revelando fatos que eram desconhecidos por todos nós e dando mais luz para que possamos compreender nossas verdadeiras naturezas cósmicas e espirituais. As primeiras encarnações dessa jovem civilização começaram há cerca de 8.000 anos atrás e compreende os primeiros povos da nossa história antiga relatada por nossos historiadores oficiais. Povos da Mesopotâmia, da África e de muitas outras regiões da Terra começaram a receber encarnações em massa a partir das necessidades das hordas que chegavam para viverem suas experiências de resgates kármicos. Daqui para frente, todos nós conhecemos bem a história antiga desses povos e como todas essas civilizações vivenciaram suas experiências primitivas neste orbe Terra. Impérios que sobem e caem, guerras e conquistas e tudo mais que temos arquivados até os dias de hoje, nas incansáveis rotas das encarnações sucessivas. Nesse ponto, creio que toda alma atualmente encarnada na Terra poderá encontrar seu elo em encarnações passadas nessas fases. Nas cadeias sucessivas de reencarnações, cada alma atualmente encarnada tem seus laços com esse passado e karma com toda essa civilização. A grande transição aquariana. Faremos aqui uma análise e uma reflexão profunda sobre a nossa civilização. Tentaremos diagnosticar as causas fundamentais que conduziram a humanidade ao estado em que ela se encontra hoje. Por que se faz necessária uma transição? Por que são inevitáveis essas transformações para o planeta? A humanidade hoje chegou a um ponto de convergência e inflexão em sua trajetória sobre o planeta Terra. Hoje falaremos sobre esse aspecto e analisaremos com uma visão extremamente crítica e objetiva, para que possamos compreender o que acontece conosco e com a civilização de um modo geral. Como podemos promover a revolução aquariana e o que é essa revolução? Qual a postura que o homem aquariano deve ter? Como será o homem do terceiro milênio? Como realizar essa transformação aquariana dentro de nós? Partindo desses pontos, poderemos analisar friamente toda a situação. Vamos observar o desenrolar da história de nossa civilização sobre a Terra e desta forma encontraremos subsídios para compreender toda a experiência humana no planeta. É importante salientar que sou um crítico da nossa sociedade, porém nunca achei que a humanidade não deu certo. Todos nós devemos estar cientes de que, a partir do momento que não temos mais uma visão dualista do mundo e que por este princípio não há evolução, o projeto Terra deu certo.
Foi desta forma que os mentores do Projeto Terra idealizaram as coisas, e a humanidade vem caminhando e cumprindo seu papel no planeta. Assim, estão sendo levadas a cabo as experiências para as almas aqui encarnadas e designadas para o orbe. Mas esta civilização está chegando ao ponto X do Projeto Terra, um ponto considerado um fim do projeto antigo e o início de um novo. Nesse ponto, o velho deverá extinguir-se para dar lugar ao novo. Porém, de que jeito? Somente passando por transformações de alta envergadura. Se fizermos uma análise da história da humanidade desde que conhecemos o homem como civilizado, notaremos que nada mudou, nada se transformou e o homem continua o mesmo. Se olharmos o passado há 8.000, 6.000, 4.000, 2.000, 1.000 anos atrás e atualmente, teremos um grupo de indivíduos, um imperador ou um senhor feudais que possuíam muitos trabalhadores em regime de escravidão, dominados por exércitos poderosos. Guerras entre homens, famílias, feudos e nações, homens profundamente nas trevas, sem sabedoria, sem líder espiritual à altura de conduzir verdadeiramente a humanidade. Sempre houve um estado de coisas, homens nas trevas sendo dominados e conduzidos por homens poderosos que subjugavam o povo pela força das armas, cegos sendo dirigidos por cegos, trevas dirigindo as trevas, a ignorância conduzindo a ignorância. E assim a história foi passando. Cai imperador, sobe imperador, desce político, sobe outro político. Desse modo, a história do mundo foi desenrolando-se ao longo dos milênios, simplesmente um palco de experiências. É como se a Terra permanecesse num determinado estágio e não saísse dele nesse tempo todo que passou. Por exemplo, vamos encarar a Terra como uma escola. O planeta sempre foi uma escola de nível primário, não existindo aqui curso ginasial ou superior, somente o curso primário. Todas aquelas almas que transitaram pelo Colégio Terra e chegaram a certo nível, terminando o curso, tinham que mudar de colégio, indo para outro orbe. Dessa maneira, as vagas deixadas eram preenchidas por novas almas que chegavam à Terra para iniciar o curso básico. Assim, o Projeto Terra foi elaborado. Uma escola com regras, com especificações, basicamente um curso com um currículo pré-estabelecido. O desenrolar das experiências das almas na superfície deste mundo foi então projetado dentro de certas regras e certas condições. Analisando o planeta dessa maneira, ficará fácil compreender por que os milênios passaram e a estrutura básica em nada mudou. Somente o estereótipo mudava com o tempo, as roupas, os costumes, as religiões. Porém, os homens internamente eram os mesmos. Milhares de anos passaram sem tecnologia, sem ciência, tudo muito igual quanto ao ponto de vista anterior. O plano astral mantinha a civilização dentro das condições específicas pelo projeto original. Sempre houve no planeta as lutas de classes sociais, as diferenças entre ricos e pobres, as doenças e os sofredores, as desilusões, as paixões não correspondidas, as guerras, as opressões, não é verdade? Parece que este era o palco onde as almas deveriam vivenciar suas experiências. Agora, se você olhar o mundo através de uma ótica ocidental, do ponto de vista religioso, do cristianismo e de outras coisas mais, você estará usando uma dialética dual, uma linguagem dos opostos, e isso certamente nos conduzirão a absurdos e paradoxos sem saída para a mente. Essa dialética dualista tem sua origem na Grécia Antiga, com os atomistas gregos e seus seguidores. O mundo foi dividido e o homem foi perdendo sua ligação cósmica com o todo.
e houve a grande divisão entre mente e matéria, corpo e espírito. Este homem foi identificando-se com algo isolado dentro de um corpo, com um ego totalmente separado e desconectado de sua natureza cósmica, espiritual e divina. Passou-se a sentir-se só dentro de si mesmo, solitário e triste em busca não se sabe de quê. Dessa forma, e com esse tipo de homem, as sociedades foram construídas e a civilização desenrolando-se ao longo da história. Existia no Oriente, na China, na Índia e na Grécia pré-socrática uma filosofia muito mais avançada. O taoísmo na China e o Tantra na Índia possuíam princípios únicos e não dualistas. Outra dialética mais condizente com um homem elevado, mais cósmico, descentralizado do si mesmo, do seu ego. Porém, mesmo nessas regiões e naqueles tempos, esse conhecimento estava ao alcance de poucos. O povo, em geral, não compreendia os ensinamentos dos grandes mestres e iluminados, e, dessa forma, espelhavam as características dos homens que nós conhecemos. Tais filosofias não chegavam ao povo, eram confinadas dentro dos mosteiros e transmitidas apenas dentro de certas circunstâncias para determinados homens. Aqueles que quisessem esses conhecimentos deveriam estar em um momento kármico de suas experiências na Terra, para possuírem o desejo e a vontade sã de adquiri-los. Teriam que submeterem-se a profundas transformações em suas vidas, tanto no modo de pensamento quanto na forma de viver. Somente após muito esforço, trabalho, busca, paciência e dedicação encontravam paz, iluminação e transcendência. Terminavam assim suas experiências no projeto, nessa escola, e conquistavam seus retornos a outros mundos, a outras dimensões da realidade. Se olharmos o mundo pela ótica ocidental, dualista, materialista, ou com uma espiritualidade pobre e primitiva, cheia de opostos, é óbvio acharmos que o mundo não deu certo. Olhamos para todos os lados e não encontramos um homem realizado e totalmente feliz. Vemos a civilização num processo altamente decadente, caminhando para um confronto final que poderá acabar na guerra apocalíptica. Encarando os fatos dessa forma, o mundo será destruído e a experiência humana terá sido um fracasso total. Nesse caso, vivemos em um mundo de pecados, somos todos pecadores. Agora, se olharmos por uma ótica não dualista, tântrica ou taoísta, verá que o mundo em toda a sua história sempre esteve perfeito e hoje também está. O que é a dialética dos opostos? Ela é mais ou menos assim. No Ocidente, encaramos tudo separado, dividido, rotulado e classificado, dando nomes, valores e características distintas uma das outras. Existem matéria e espírito, corpo e mente, certo e errado, bom e mal, grande e pequeno, primitivo e evoluído, ignorante e sábio, positivo e negativo, Deus e demônio. O homem já não é mais homem, hoje ele é engenheiro, médico, operário, etc. Todas as desgraças do mundo, guerras, doenças, fome e tudo mais são obras do demônio, o oposto do divino, que é o amor, a paz e a felicidade. Quando olharmos o mundo por essa ótica, inegavelmente surgirão absurdos intelectuais. No passado, as filosofias e até as religiões estavam baseadas nessa dialética primitiva. Logo, surgiram religiões pobres e medíocres. Por que isso? Em uma realidade baseada nesses dois princípios de separação entre dois mundos, não se vê a unidade das coisas. Não há união de tudo e de todos, não há o divino em nós mesmos.
Vemos apenas aquilo que aparentamos ser: pecadores, sofredores, infelizes ao jugo das intempéries planetárias e joguetes nas mãos do demônio. Na dialética taoísta tântrica não existe a ideia dos opostos. Não há bem ou mal, certo ou errado, grande ou pequeno, nem Deus ou demônio. Falo isto pelas minhas experiências espirituais. Em minhas viagens pelo plano astral em contato com os mestres iluminados do espaço, aprendi essa linguagem não dualista, cósmica e universal. A dialética dos opostos é criação da raça humana nas trevas. A não-dualidade é um pensamento de luz e de outros níveis de consciência cósmica. Vejamos, por exemplo, como a dialética dos opostos leva a absurdos paradoxais. Houve uma vez um diálogo entre um mestre taoísta e um missionário cristão. Deus criou o mundo, o homem e todo o universo. Deus é o Todo-Poderoso, disse o missionário cristão. Quem criou o pecado? Pergunta o mestre taoísta. Foi o demônio que criou o pecado, respondeu o missionário. Quem criou o demônio? Perguntou novamente o mestre. É óbvio que foi Deus. Só Deus pode criar e dar vida às coisas, disse o missionário. Então me diga, quem é mais pecador, o demônio que criou o pecado ou Deus que criou o demônio para criar o pecado? Perguntou o mestre. Sem resposta, o missionário ficou perplexo. Essa frustração interna, esses conflitos, todos vão tornando os homens cada vez mais rudes, mais agressivos. Isso os leva a uma total alienação do universo. Podemos até enumerar as consequências dessa divisão interna do homem.